Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu vou te ajudar, eu vou te ensinar na medida do possível e sempre que eu puder a pilotar a sua moto com segurança para que você possa curtir os momentos incríveis que ela pode te dar sem correr risco à sua vida ou de quem você ama. Esse é o objetivo e como contraponto, como resultado direto, voltar para casa vivo, tá bom? Esse é o lema do Método Moto. Método Moto, vocês já conhecem, tem gente que não conhece, depois procura conhecer um pouco melhor. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito mais um assunto cheio de mito, assim como é o contra-esterço. A gente vai falar sobre o shimmy, né? O shimmy é uma expressão em inglês que quer dizer rebolar, dar aquela chacoalhada, shimmy. Mas a expressão em inglês é death wobbles. Death wobbles quer dizer oscilação da morte. Um negócio meio que fúnebre, mas é isso. O shimmy nada mais é, para quem não sabe o que é shimmy, né? Shimmy é uma oscilação. Eu já vou conceituar para vocês, mas primeiro eu vou fazer um movimento, depois eu vou começar a entrar na parte técnica, para você não se perder aí, tá bom? Shimmy tem 2 formas de acontecer, 2 razões de acontecer, muitas causas, tá bom? Mas eu vou fazer aqui para vocês. O shimmy é quando essencialmente, na maioria das vezes, a roda dianteira faz isso aqui, ó. Espera aí, aqui, ó. Ela ela faz dá essa tremida rápida e a moto entra em reverberação. Você tem uma tremida rápida na roda dianteira e uma tremida mais lenta do jogo traseiro, tá bom? Na verdade, o que acontece em efeito de guidão, de repente você já passou por isso, é sentir essa trepidação aqui, ó. Ela começa de um jeito, vai crescendo, e daqui a pouco ela tá chacoalhando, shimando, shimmy, ou death wobbles, oscilação da morte, tá certo? Agora vamos aos técnicos. Conceituação técnica, causas, efeitos. O que que eu vou falar hoje? Vou falar a conceituação técnica, as causas, as principais causas. Olha, pessoal, são muitas causas. Eu anotei aqui, são 10 causas principais do shimmy. É muita coisa, tá bom? O que que você deve fazer quando ele acontece durante a aceleração? Você acha que o shimmy só acontece durante a aceleração, mas o shimmy também acontece durante a desaceleração. E o que que você deve fazer durante a desaceleração? E quais são as principais atitudes para que o shimmy não volte a acontecer? E um recado importante no final, tá bom? Shimmy, conceituação técnica de shimmy. Shimmy é um rápido movimento oscilatório, olha lá, rápido movimento oscilatório lateral, é um movimento oscilatório lateralizado da moto, que acontece essencialmente nas rodas da moto e que pode ou não evoluir em amplitude a ponto de se perder completamente o domínio e controle e direção da moto e resultar em grave acidente, tá? Então, vou tentar resumir para vocês de uma outra forma. O shimmy é uma vibração ou movimento de oscilação, então, uma vibração, um movimento de oscilação lateral, devido a um fenômeno chamado como ressonância. Ih, eu acho que eu estou piorando. Como ressonância, que afeta geralmente as rodas de veículos com eixos. Acho que deu uma piorada mais ainda, mas vamos lá. Deixa eu tentar baixar um pouco aqui para a gente. Shimmy nada mais é do que uma vibração ou oscilação do conjunto ciclístico. Geralmente não acontece nas 2 rodas ao mesmo tempo. Geralmente acontece em um conjunto de roda que vibra ou oscila, entra em ressonância com todo o conjunto ciclístico e depois você tem uma oscilação diferenciada na parte traseira. Geralmente você tem uma oscilação mais rápida na dianteira e uma oscilação mais lenta na traseira. Esse é o shimmy, é o resultado convencional do shimmy, tá bom? Vocês vão entender daqui a pouco que também existe shimmy de roda traseira. Aposto que você não sabia disso, tá bom? E o shimmy tem por característica começar a oscilar e não parar mais. Entender a não parar mais. Ele tem como característica começar a oscilação
e a oscilação ganhar amplitude. E é por isso que é necessário fazer algumas coisas rápidas quando o shimmy começa a acontecer. A gente vai falar sobre tudo isso, tá certo? Vamos embora. Principais causas do shimmy, ou principais causas do death wobbles, ou principais causas da oscilação da morte. Causas do shimmy. A primeira coisa que invariavelmente causa shimmy é excesso de velocidade. Mas o excesso de velocidade em si é fator primordial para causar o shimmy? Só o excesso de velocidade não é fator para causar o shimmy. No entanto, o excesso de velocidade, com qualquer um desses 10 fatores que eu vou falar agora, é a fórmula ideal para causar o shimmy, tá bom? Quais são os 10 fatores que eu vou mencionar para vocês agora? Deixa eu contar para ver se eu listei 10 ou mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fatores. Quais são os 11 fatores essenciais para que o shimmy ou o death wobbles apareça? Vamos lá, vamos começar? Primeiro fator: mudança repentina e brusca na velocidade, tanto na aceleração quanto na desaceleração. Então, e eu já falei que a moto pede suavidade. Você que gosta de alterar bruscamente a velocidade da moto, isso é um dos fatores que causa shimmy. A aceleração ou desaceleração repentina da moto cria um padrão oscilatório que faz com que esse padrão oscilatório reverbere no conjunto ciclístico, e aí a gente vai ter aqui, ó, essa trepidação da roda com o descasamento da parte traseira da moto, tá bom? Então, tanto acelerar muito rápido quanto desacelerar muito rápido tende a trazer o shimmy. Daqui a pouco você vai entender mais sobre isso. Então, é de bom tom que você sempre haja de maneira suave em relação à sua aceleração e desaceleração, porque isso pode causar shimmy, ok? Rodas desalinhadas é o segundo motivo pelo qual o shimmy normalmente aparece. Quando é que uma roda está desalinhada? Por muitos fatores, uma pancada, você fez um ajuste, você trocou um pneu, você fez um ajuste na corrente e na hora de encaixar houve um desalinhamento da roda, e aí eu tenho um padrão, eu não bom, acho que eu consigo fazer aqui, eu tenho um desalinhamento, você não consegue ver, mas eu tenho um desalinhamento do conjunto dianteiro e traseiro, e aquilo, uma roda andando desalinhada com a outra, entra em padrão oscilatório e causa também o shimmy. Terceira causa do shimmy, terceira causa do death wobbles: suspensão mal calibrada. E olha, esse é um item que muita gente não coloca atenção. Você já foi verificar como está a sua suspensão? Se você tiver regulagem da suspensão, com qual constância você verifica a regulagem da sua suspensão? Quando eu falo mal calibrada, é nos dois aspectos, tanto a regulagem que você pode fazer em função do peso, como a calibração do conjunto, suspensão, olha, a troca de fluidos da suspensão, enfim, o tempo de vida útil dela, suspensão mal calibrada, né, o terceiro fator que pode causar shimmy. Quarto fator que causa shimmy: pneus gastos, defeituosos ou indevidamente calibrados, pessoal. Então, mais um fator. A gente já fez uma live de pneus e eu retomo o assunto de pneus, a importância dos pneus. Os pneus devem estar calibrados, eles devem estar em perfeita condição de uso, eles não devem estar com desgaste excessivo, porque esse desgaste excessivo faz com que o pneu fique literalmente com bandas mais gastas do que as outras bandas, o famoso pneu quadrado, e essa irregularidade de rodagem do pneu pode causar o shimmy. E um ponto muito importante: pneus com qualidade questionável. Olha, eu estava vendo, eu pesquiso muito, 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 estava vendo um canal nos Estados Unidos e o cara estava reportando para mim um teste com uma marca chamada Shenko, uma marca que vende lá nos Estados Unidos.
Ah, eles testaram o primeiro pneu, aí ele achou o efeito do shimmy no pneu, filmou, né, ele tem lá com o pneu Schenco, a roda começou a vibrar, ele voltou para a loja, trocou de novo o pneu Schenco, eh, deu de novo o shimmy, ele gravou de novo, voltou para a loja, eles trocaram o pneu do cara lá 4 vezes, os 4 jogos de pneus separados em lotes diferentes apresentavam shimmy. E aí, o fabricante, sendo acionado pela loja, não acionado no motivo de ação, mas sendo, contatado pela loja, achou um padrão de qualidade esquisito na fabricação do pneu, recolheu todo o lote e tudo mais, isso nos Estados Unidos. Agora você imagina aqui no Brasil, que você compra pneus aí de qualidade questionável, pneus chineses, pneus, sei lá, outras coisas esquisitas. Muito cuidado com a qualidade do pneu, porque o processo de fabricação pode ter falhas, o processo de fabricação pode ter injetado um pouco mais de borracha onde não deveria, pode ter dado uma espessura diferente, isso causa uma espécie de calo ou deformidade no pneu, e esse calo ou deformidade com velocidades tende a criar um padrão oscilatório e o shimmy aparece, tá bom? Então, cuidado com os pneus representam a quarta causa de aparecimento do shimmy, ok? A quinta causa de aparecimento do Shime. Olha, entenda, o Shime tem muitas causas. Eu falei para vocês, são 11 causas, tá? A quinta causa de aparecimento do Shime é a mudança no diâmetro dos pneus. Então, cuidado também, você que tem a brilhante ideia de querer mudar o diâmetro dos seus pneus, não seguindo o padrão ciclístico para o qual a sua moto foi concebido, cuidado, porque a tendência é que, vez ou outra, o shime apareça. Então, mudança de diâmetro de pneu também causa shime. Sexta causa do shime, do aparecimento do shime, tá? Caixa de direção folgada ou calejada, o famoso calo na direção, tá? E isso acontece, na essência, primordialmente por conta dos rolamentos de baixa qualidade. Então é importante que também, uma vez ou outra, você verifique o aperto da sua caixa de direção, para que esta folga não danifique os rolamentos. E olha, a caixa de direção é um dos fatores mais comuns de aparecimento do shime, tá bom? Então muito cuidado com a sua caixa de direção, ok? Sétimo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo fator que causa o shime: condições do pavimento, condições de rodagem do pavimento. Como assim? Buraco causa shime? Não, buraco não causa shime. Mas, sabe aquele asfalto, fresado? Sabe quando eles estão passando a máquina e fica aquele monte de fresa, aquele monte de groove, um monte de filetinho fresado? Aquilo causa shime, né. Você entra em um dos sulcos daquele, o pneu da frente entra em um sulco, o pneu de trás entra no outro sulco, e aí você tem uma reverberação em função do desalinhamento, shime. Outra coisa que causa, shime em relação ao pavimento são as ranhuras do pavimento, são os pavimentos com sulcos, sulcados, principalmente pavimentação de concreto, né. É muito raro a gente ter uma pavimentação de concreto, uma construção de pavimentação de concreto no Brasil. Tem algumas rodovias que têm trechos com pavimentação de uma espécie de concreto, e na pavimentação de concreto é muito comum a junção de placas, e aquelas placas no sulco da placa pode ser que cause o shime. Nos Estados Unidos é muito comum a pavimentação com concreto, e lá esse sulco central é é é mais comum do que se imagina, tá bom? O Deixa eu ver, 3, 4, oitavo, são 11 pessoal, tem que ler aqui que é muita coisa. A oitava causa de surgimento do shime é o que a gente diz de peso total da moto. Então a moto com peso desalinhado, ou peso excessivo na frente, ou peso excessivo atrás, onde a gente tem uma espécie de transferência de peso o tempo todo de modo constante. Olha, entenda, a transferência de peso, ela tem que ser inteligente
e ela acontece principalmente durante a aceleração e frenagem. A transferência de peso nada mais é do que transferir energia concentrada de um ponto para o outro, ou assim sucessivamente. No entanto, quando você coloca muito peso num ponto da moto, você tem um desencontro de pesos e de angulações da frente com atrás, e isso se torna constante. Então você tem o desencontro do conjunto ciclístico e acontece o shimmy porque esse desencontro é constante. Então, uma das causas de acontecimento surgimento do shimmy é o peso total da moto, tá bom? Nona causa do surgimento do shimmy: excesso, altura do seu centro de gravidade em relação à moto. Então, levantar muito ou fazer algum movimento que te deixe muito enterrado o tempo todo pode causar o shimmy, tá bom? Décimo, excesso de pressão no guidão. Ó, muita força segurando o guidão, muita força, muita força. E aí você tem um pequeno movimento oscilatório e olha, uma coisa importante, vocês não vão conseguir segurar o guidão quando o shimmy aparecer. Tem uma outra forma de acabar com o shimmy, que não é segurar o guidão. Então, pilotar a sua moto com excesso de pressão no guidão cria e pode criar o surgimento do shimmy por N fatores, por N fatores. Então a gente tem lá, primeiro, a transferência de micromovimentações do pavimento para os seus braços, a ponto de você trepidar sem perceber. E isso pode causar o shimmy. Um outro fator, o shimmy começa a acontecer muito de leve e você tende a lutar com o shimmy e tentar compensar o movimento. Então vamos lá. O shimmy começa a acontecer aqui e você na sua cabeça trava o guidão e tenta compensar o movimento. O que você está fazendo é acelerando o processo do shimmy. Então, segurar muito forte no guidão é acelerar o processo do shimmy também, tá? E a 11ª causa que eu já falei, quase sempre o shimmy advém de alta velocidade, quase sempre, porque o shimmy também acontece na desaceleração. Mas acontece na desaceleração de um princípio de alta velocidade, ok? Então, quase sempre o shimmy está associado ao excesso de velocidade. É a fórmula do acontecimento do shimmy é sempre o excesso de velocidade e um problema mecânico. Olha, eu listei 11 causas para vocês. 11 causas de aparecimento do shimmy, tá bom? O que fazer quando o shimmy acontece? E aí tem 2 momentos que o shimmy acontece, como a gente já falou. O shimmy acontece durante a aceleração e também acontece durante a desaceleração. Aí você fala: "Tá vendo? O shimmy acontece quando a moto está devagar, porque é desaceleração". Não faça essa relação, porque a desaceleração para causar o shimmy geralmente advém de um excesso de aceleração. Você acelera demais, de repente, pá, tira a mão de vez. E essa desaceleração causa o shimmy, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro da aceleração. Quando o shimmy começar durante a aceleração, 8 fatores você pode aplicar para cessar o shimmy de imediato. Então, preste atenção que isso pode salvar a sua moto, tá? A sua moto também, mas isso pode salvar a sua vida, tá bom? Vamos embora. No início do movimento oscilatório, quando ele começar, o mais importante, olha, essa é a dica assim mais difícil de você fazer, tá bom? Mas eu tenho que dar. O mais importante é que você adestre a sua mente para manter a calma, porque é o seguinte, ó, o início do movimento oscilatório não derruba ninguém. Atente para isso. Quando o shimmy começa, quando ele começar, o padrão de oscilação não vai te derrubar de imediato, leva um tempo até que esse padrão de oscilação aumente. Então, quando ele começar, pelo amor de Deus, mantenha a calma. A primeira dica é essa: o shimmy não derruba ninguém no começo. Ele derruba depois de um tempo, onde esse padrão oscilatório
começa lento, opa, ele começa lento e depois ele tende a se intensificar. Roda de um lado, conjunto do outro, e a gente tem um padrão diferenciado de oscilação, tá bom? Então quando ele começar, calma, baixa a sua bola, é a primeira dica, se acalma. Segunda dica: "Ah, agora você fala para eu me acalmar", mas então, tô te dizendo que ele não vai te derrubar no começo, então se acalme, pelo amor de Deus, tá certo? Segunda dica: promova a imediata, olha, se você quer acabar com o time na hora que ele começa, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. A segunda coisa é promover a imediata desaceleração da moto. Mas, atenção, então não adianta você tirar a mão com tudo, porque aí você vai ter o efeito do shime na desaceleração. Promover a imediata desaceleração da moto o mais suave possível. Se você tirar muito rápido, a tendência do shime é ele se intensificar, porque agora tem o efeito do shime durante a aceleração e o efeito do shime chegando durante a desaceleração. Então, tirar a mão do acelerador o mais devagar possível, simplesmente deixar de acelerar. Se você sentir o padrão vibratório do shime começar, tire a mão do acelerador e cessa imediatamente, pessoal. Não precisa se afobar. Lembra? Eu só preciso desacelerar. Mas não faça como um clique. Lembra que eu falo sobre o acelerador? Eu falei numa live chamada Acelerar para não cair, que o acelerador não é interruptor. Então não é clicar o acelerador, é simplesmente tirar a mão de leve, tá bom? Próxima coisa que você pode fazer e deve fazer. Deixa eu pegar uma coisa aqui para ajudar vocês. Levantar um pouco do assento. Ó, começou o shime, começou o padrão oscilatório, começou a vibrar, o que você pode fazer é sair um pouco do assento. Sair um pouco, não é muito, não é ficar em pé. É simplesmente sair um pouco. Ao sair um pouco, você vai forçar o seu peso inteiro nas pedaleiras, nas plataformas, e isso tende a abaixar o centro de gravidade. Lembre, shime é padrão oscilatório de vibração. Tudo que eu fizer para quebrar o padrão oscilatório de vibração vai matar o shime. Uma das formas é desacelerar, outra forma é abaixar o centro de gravidade. Tá bom? Então, se você lembrar disso, levante um pouquinho da sua moto. Levante mesmo, literalmente. Só um pouquinho, tá bom? Coisas que você não pode fazer quando o shime de aceleração começar. Já falei para vocês, né? Apertar o guidão, isso tende a aumentar o movimento. Isso tende a dificultar, inclusive, a retomada do controle da moto. Então, quando o shime começar, ao invés de você apertar o guidão, próxima dica: aperte o tanque com as pernas. Tente apertar o tanque com as pernas e deixe o guidão o mais leve possível. Leve a ponto de direcionar a moto e não de tentar travar, segurar a moto, porque quando o shime desaparecer, quanto mais travado estiver o guidão, mais difícil vai ser a retomada do controle. Eu preciso que ele tenha certa leveza, tá bom? Então a dica é travar o joelho no tanque. Próxima coisa que você não pode fazer quando o shime aparece, e que muita gente faz: olhar para o chão. Quando o shime começa aqui, ó, a tendência da pessoa é olhar no chão para ver se tem alguma coisa causando aquilo, porque ela se assusta, ou até mesmo começar a olhar para a moto, né. Eu não quero que você faça isso. Quando o shime aparecer, eu quero que você, de novo, mantenha a sua cabeça ereta olhando para onde você quer ir. Não abaixe a cabeça, sistema vestibular. Abaixou a cabeça para o chão, você dá um outro comando para o cérebro, isso vai favorecer o crescimento do time. Cuidado, só olhar para frente, tá bom? Próxima coisa, mantenha o tronco solto. Eu falei para vocês, isso tem a ver com apertar os joelhos no tanque, tem a ver com manter o guidão mais leve, tá? Mantenha o tronco solto, porque uma coisa que você pode fazer, que é a próxima dica, e é por isso que a gente coloca manter o tronco solto, é movimentar o tronco para frente ou para trás. Olha, mover o tronco para frente durante a oscilação do shime faz com que ele desapareça também. Olha que legal. Mover o tronco para frente ou mover o tronco para trás faz com que o shime pare, tá?
Essas técnicas, elas matam o time de imediato, de imediato. Então aproveite, porque tudo que eu estou te falando aqui vai te salvar na hora que o time aparecer, tá. Uma outra coisa que você não pode fazer em hipótese nenhuma, lembra? Shime é padrão oscilatório. Padrão de oscilação, deixa eu colocar aqui, padrão de oscilação, ó, muito forte que causa uma vibração. Esse padrão de oscilação é alimentado pelo efeito giroscópio. Você não pode, em hipótese nenhuma, apertar o freio da frente. Seu danado e sua danada que está aí me assistindo, não aperte o freio da frente, porque ao apertar o freio da frente, você promove a transferência imediata de força de um ponto para o outro, e a tendência do conjunto da frente é abaixar e ficar mais pesado ainda. Ou seja, o time vai se intensificar. E aí é que você não vai conseguir controlar mesmo. Ah, eu preciso apertar o freio porque me deu medo. Então toca de leve no freio traseiro, de leve, de leve. Vamos revisar então? O que você pode fazer para matar o shime, o shime não, matar o shime no processo de aceleração. Primeira coisa, no início do movimento oscilatório, mantenha calma porque o shime não vai te derrubar. Segunda coisa, promova a imediata desaceleração da moto, suave, o mais suave que você puder. Não é em sistema de clique, devagar e suave. Terceira coisa que você pode fazer e que vai matar de imediato, procurar levantar um pouquinho do assento, procurar levantar um pouquinho do assento, só um pouquinho. Isso vai fazer com que o centro de gravidade se abaixe na moto, porque vai ter excesso de peso nas pedaleiras ou plataformas e o time tende a ir embora com um centro de gravidade variado. Uma quarta coisa que você não deve fazer quando o time começa é apertar o guidão com força, porque isso vai dificultar a moto retomar o padrão vibratório normal, convencional. A próxima coisa que você não deve fazer é olhar para o chão ou olhar para a moto. Uma próxima coisa que você não deve fazer é ficar procurando a causa do shime, tá bom? Próxima coisa que você deve fazer, caso o shime comece num processo de aceleração, mantenha o seu tronco solto e aperte os joelhos no tanque. E aí, junto com o tanque, com o tronco solto, projete o seu peso para frente ou projete o seu peso para trás. Isso, de novo, faz com que haja uma quebra do padrão oscilatório em função da transferência imediata de peso, de trás para frente, da frente para trás. Outra coisa que você pode, aliás, uma coisa que você não deve fazer por último é apertar o freio dianteiro, tá bom? Então, uma revisão rápida das coisas que eu falei sobre shime em padrão de aceleração. Shime acontece na aceleração porque ele deriva de velocidade. Então, quando eu falo shime que acontece na aceleração, alguém aí fala assim: "Ah, então é por causa da velocidade, né?". Beleza. E quando eu falo shime que acontece na desaceleração, alguém fala assim: "Ué, é quando tá mais devagar? Então shime acontece quando tá devagar?". O shime pode acontecer devagar. Pode acontecer devagar. Quais são as causas do time acontecer devagar? Quando a gente tem uma pavimentação deficiente, quando a gente tem alguns daqueles efeitos que eu já falei para vocês aqui em relação a falhas mecânicas. Então, shime pode acontecer devagar sim. Mas olha, o shime que acontece devagar na sua cabeça, ele é em função da desaceleração. E a desaceleração nada mais é do que a queda brusca da aceleração, seu danado. Ou seja, você estava correndo demais e aí você desacelerou rapidamente, causou shime. Então, um efeito, uma causa do shime na desaceleração é desacelerar rápido demais. O que fazer quando o shime acontece no processo de desaceleração? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber que o shime, na desaceleração, ele é mais brando e mais suave. Então é melhor sofrer shime quando você estiver desacelerando do que sofrer shime quando você estiver acelerando, tá. O shime é mais suave e brando na desaceleração, porque o efeito do shime na desaceleração é um movimento oscilatório lateral, ele tem um efeito diferente, ó. O shime na aceleração tende a fazer isso aqui reverbera de um jeito e o fundo reverbera de outro. O efeito é esse aqui, ó, uma cobra.
Não sei se dá para perceber aí. Tá vendo? O guidão vai para frente, para um lado, o shime para o outro, mas o shime na desaceleração causa esse efeito aqui, ó, padrão oscilatório lateral, tá? Ou seja, é bem mais brando e bem mais suave. Portanto, o jeito de você quebrar essa angulação, atenção, saiu um monte de gente aqui no Insta, vai ficar sem informação. Paciência, perdeu. O jeito de você quebrar o padrão angulatório do shime na desaceleração é acelerar. É exatamente isso que você tá vendo. Olha só, quando o shime acontece na desaceleração e você tem um padrão oscilatório lateral, a forma de quebrar o shime é voltar a acelerar, devagar e suave, subir só um pouquinho, acelera um pouquinho mais e ele desaparece. Tá vendo quanta coisa? A gente vai cuidado para você não confundir as coisas. Então, o padrão oscilatório do shime é lateralizado. O padrão oscilatório do shime em aceleração é esse aqui, ó, esse aqui. O padrão oscilatório do shime na desaceleração é esse aqui, ó, lateralizado, tá bom? E aí para quebrar esse padrão na desaceleração, lembra? Quebra do padrão, some o shime. Como é que eu quebro o padrão na desaceleração? Acelerando um pouquinho mais, tá certo? Contrariamente ao que você pensa, mas é quebra de padrão oscilatório, quebra de padrão vibratório, tá bom? Contrariamente, se ocorre a desaceleração, a melhor forma de acabar com o efeito é promover a aceleração gradual. Ponto final. Não tem jeito, tá bom? E a segunda forma para quebrar o shime durante a desaceleração, ó, tem 2 formas para quebrar o shime, tá bom? Assim, as mais comuns, ok? É transferir o seu peso para trás ou para frente, ou seja, mudar o centro de gravidade, promover a quebra do padrão oscilatório e vibratório de qualquer forma. E como é que se promove isso? Mudando o centro de gravidade. Então, ó, começou o time na desaceleração, começa a fazer assim, o que que você faz? Vem para frente ou vai para trás, tá? Quebra. A primeira coisa que você deve fazer é acelerar um pouquinho e pode ir para frente ou pode ir para trás um pouquinho. Quebra de padrão oscilatório e vibratório. Simples matar o time na desaceleração porque é mais fácil, ele tem menos efeito. Quando a gente tem uma shimada de padrão oscilatório lateral, é mais fácil do que quando a gente tem uma shimada a mais complexa, que é o padrão de aceleração, onde você tem roda fazendo isso e o fundo guinando de outra forma, né? Fazendo aquele padrão assim, ó. Esse padrão é o pior que tem. Esse padrão é o mais fácil que tem, tá bom? Principais atitudes para que você mate o time, seja na aceleração ou na desaceleração, né? Mantenha a calma sempre e faça o que a gente está falando aqui, sempre, tá bom? A maioria dos acidentes de time tem relação direta com a precipitação do piloto. Então, olha só, começou a acontecer o padrão vibratório. Opa, começou a acontecer o padrão vibratório. Se acalme, você não vai cair naquele momento. Você vai ter uma chance. O shime é a única coisa que pode acontecer que ainda vai te dar uma chance de conserto com um certo tempo. Tá? Certo tempo que eu falo é segundos, tá bom? Mas dá para consertar. Começou o padrão vibratório, oscilatório e tudo mais, se acalme. Não toque no freio. Não haja abruptamente, né. A maioria dos acidentes é porque o piloto se afoba, toca no freio com tudo, acelera ou desacelera, ele começa a sentir o padrão vibratório, ele o que é que ele faz? Ele tira a mão, e aí ele amplifica o momento do shime, o momento vibratório. Então não faça isso, se acalme, coloque isso na cabeça, shime, calma, tá bom? Próxima coisa que você tem que lembrar, né, isso tem a ver com o que eu falei agora. Toda ação delicada na moto, toda ação delicada traz uma reação suave. Olha lá, toda ação delicada traz uma reação suave. Mas uma ação bruta tende a ampliar o descontrole da moto. Anote aí, ó, toda ação delicada traz uma reação suave. Toda ação bruta amplifica o descontrole da moto. Então, calma, slow down no time.
tá certo? Pilote suavemente. Como é que o time não aparece se você pilotar suavemente? Pilotar suavemente, para você que está entrando agora, não quer dizer pilote devagar. Eu também posso falar pilote devagar. Necessariamente, às vezes, você tem que imprimir certa velocidade. Senão você tende a ser atropelado na estrada, por exemplo. Então, pilotar suavemente não quer dizer pilotar devagar. Pilotar suavemente quer dizer faça tudo suave. Use principalmente o fator primordial de causa do shime, que é a aceleração e desaceleração, partindo do pressuposto que a sua moto está perfeita, pneus, caixa de direção e tudo mais, pelo menos o acelerador tem que ser suave, ok? Então acelere suave, desacelere suave. Acelerador não é interruptor, pessoal. E aí tem um recado para a galera da scooter, né? O pessoal da scooter gosta de usar o acelerador como interruptor, porque a scooter tem um tempo de saída diferente de uma moto convencional com marcha e embreagem. A scooter precisa de um tempo para começar o movimento, entender o movimento e ir fazendo as passagens de marcha até entrar em estado de velocidade cruzeiro. Então você que anda de scooter, pelo amor de Deus, pare de ter essa mania de clicar o acelerador, tá bom? Então, calma. Depois eu vou olhar os comentários aqui, tá? Cuidado com as arrancadas e acelerações de retomada, principalmente na curva. Então, se o padrão oscilatório e vibratório nasce da aceleração e desaceleração, cuidado como é que você arranca, como você arranca. Cuidado naquela aceleração forte que você dá na arrancada, ou cuidado naquele padrão de retomada que você faz na curva. Então, você deixa de acelerar na curva, o que já está errado, e quando você começa a sair da curva, você aumenta a aceleração bruscamente. Imagine agora que você tem um padrão oscilatório com a moto inclinada. Vai cair o danado, vai cair. Então, suavidade na saída da curva, suavidade na aceleração repentina. Eu já vi shime acontecer em saída de farol, de semáforo aqui em São Paulo. O cara na minha frente shimou. Ele saiu tão rápido que a moto começou a entrar em padrão vibratório. Eu falei, ele vai cair. E olha, e eu acho que era por causa do asfalto, porque ele tinha uma fresa. Ele acelerou rápido e pegou um asfalto com fresa. E eu falei, vai cair. Agora ele caiu. E felizmente não aconteceu nada. Calma, slow down, calma, tá bom? O shime tem 11 causas, 11 causas. Na essência das 11 causas, deixa eu contar aqui para vocês quantas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das 11 causas do shime. De nada, chefe. Das 11 causas do shime, 7 causas têm origem mecânica. Então é o seguinte, ó, presta atenção, muito importante. Se o shime aconteceu, e se não foi por causa do pavimento, e se não foi porque você acelerou forte ou desacelerou forte, provavelmente o shime aconteceu por problema mecânico. Se ele aconteceu uma vez, ele vai acontecer outra e outra e outra e outra. Então, o shime é um alerta que alguma coisa errada está acontecendo na sua moto. Então, é fundamental que no primeiro evento de shime que você experimente, você pare para investigar a sua moto, né? Investigue, comece a investigar os pneus, o alinhamento dos pneus, comece a investigar as bengalas, as, as suspensões, comece a investigar a caixa de direção, comece a investigar a sua moto. Porque se aconteceu, vai acontecer de novo. Tá bom, Ariane? Então ela perguntou, mas aí eu tenho que procurar a causa? Tem que procurar a causa. Tá? Você pode matar o shime de imediato usando todas essas técnicas que eu falei aqui agora. Você pode consertar o shime, mas eu não quero que você conviva com a possibilidade de uma nova perturbação oscilatória, vibratória acontecer. Porque pode ser que a depender da forma com que ele apareça, por exemplo, no momento curvilíneo, fazendo curva, se aparecer um shime no momento curvilíneo, hã? Responde aí. É chão.
probabilidade de você se machucar é enorme, tá bom? Então, aconteceu o shime uma vez, pessoal, pare e vai investigar, porque tem algum problema grave acontecendo. Ó o Lúcio aqui, ó. Coloquei um bujão de gás no baú, foi complicado. É shime na certa. É cada um que me aparece aqui, viu, cara. Ok, certo. Nunca passei por isso, mas é bom saber. É isso, tá bom? Bons passeios a todos. Vão estudar para não cair por aí, tá bom?